Então, gente, como eu tava dizendo, né, o banho a gente vai ver que, que nas primeiras 24 horas ele não vai poder acontecer, né, tendo em vista que o bebê ele possui a vernix, né? E a vernix, o que seria, né? É uma membrana, né? Uma camada que vai proteger o bebê contra duas coisas. Primeiro, com relação à questão, né? Da proteção bacteriana, né? Tendo em vista que esse bebê ele não tem imunidade e aí consequentemente, né? Esse bebê ele pode ser invadido por micro-organismos, então essa membrana vai proteger contra esses possíveis micro-organismos invasores, né? E principalmente relacionado, né, ao local onde se encontra, que é no hospital, né? E além disso, a gente vai ver que essa membrana também vai ter como responsabilidade proteger contra a perda de calor, né? Tendo em vista que esse RN ele não tem todas as funções ainda, né, bem estruturadas no organismo dele, a gente pode perceber que basicamente, né, esse organismo ele não vai fazer o que a gente conhece como termorregulação. Ou seja, esse RN ele vai poder perder calor. Então, essa membrana ela vai basicamente proteger contra isso. E aí, só depois das primeiras 24 horas que a gente vai poder dar esse banho no RN. E aí, o que eu vou fazer? Né? Quais são os cuidados que eu tenho que ter com o banho? Primeiramente, com relação à questão, né, dos orifícios, né, a lavagem, né, ao higienizar esse RN com água e sabão, né, a gente tem que ter cuidado para não cair, né, água, né, e sabão nos olhos, né, nos pavilhões auriculares, nas fossas nasais, na boca, né, em qualquer tipo de orifício e outros cuidados, como, né, utilizar, no caso, o sabonete líquido e neutro, né, líquido, porque, né, o sabonete em barra ele tem como costume, né, ficar molhado, né, após o seu uso. E esse sabonete em barra molhado tem a característica de proliferação de micro-organismo. Então é indicado, né, nesse caso, utilizar o sabonete líquido por causa disso, né? Tendo em vista, mais uma vez, que esse RN ele não tem imunidade. Outra coisa importante relacionada a essa questão da imunidade é com relação a ele ser neutro. Né? Ele vai ser neutro, ou seja, não vai possuir nenhum cheiro, porque normalmente, como esse RN ele não tem, né, ele não tem imunidade, a gente vai ver que normalmente esse RN ele faz muitos processos alérgicos, né? Então é muito comum, né, se utilizar o neutro por isso, para que não se possa causar alergia nesse RN. Como a gente estava vendo também, né, esse RN ele tem muita perda de calor. Então, o indicado é quando a gente vai se dar o banho nesse RN, a gente procura-se, né, se for banhar a parte de baixo, né, tampar a parte de cima, né, a parte superior. Da mesma forma, se for, né, molhar a parte superior, tampar a parte inferior. Para quê? Para evitar a perda de calor e, consequentemente, né, ele venha a produzir qualquer tipo de doença decorrente a isso. Desculpa, gente, um momentinho. Um momento, por favor. Outra coisa que a gente vai, né, ter como importância é com relação à questão da higienização, né, do coto. O que seria o coto, né, gente? Seria, na verdade, parte do cordão umbilical, né, que vai ser ressecada e, consequentemente, vai cair depois de alguns dias, normalmente entre 7 a 10 dias. Né? Essa higienização, né, ela também precisa ser apontada alguns cuidados. Né? Quais seriam os cuidados, né, específicos para a higienização do coto? Primeiro, a higienização ela é feita com gases e álcool 70, né? É... Essa higienização, gente, ela não pode ser feita,
né, no caso, com algodão ou com cotonete. Por quê? Né? Tanto o algodão quanto o cotonete, eles soltam penugens, e a possibilidade, né, de uma possível inflamação decorrente a essa penugem é muito grande. Então, por isso que a gente vai utilizar as gases, né? E no caso, a gente vai utilizar o álcool 70, né, por dois motivos. Pela questão da asepsia, né? E também por questões da mumificação, né? O álcool ele vai mumificar esse coto, né? Que basicamente ele vai cair depois, normalmente entre de 7 a 10 dias, né? E como é que deve ser feita, né, essa higienização? Ela deve ser feita, né, de baixo para cima, ou seja, de dentro para fora, em movimentos circulares, né, saindo de dentro para fora, né, em toda a região do coto, né, e normalmente na parte mais externa desse coto vai ter um pregador, né, que é a pregadeira. Depois que a gente higieniza, né, de dentro para fora, né, esse coto, aí sim que eu vou higienizar, né, esse pregador, por final, tá? E aí normalmente, né, entre 6 a 7, entre 10 a 7 a 10 dias, né, que vai esse coto ele vai cair. Uma coisa importante com relação a isso, né, é que antes da gente colocar a roupa nesse RN, é importante esperar que esse coto ele venha a secar, né? Ou seja, ele não pode ficar úmido. A gente não pode, né, fazer a guarda desse desse coto úmido, também porque pode trazer proliferação de micro-organismos. Além disso, né, é indicado, né, colocar o coto para fora da fralda, tendo em vista que esse RN ele pode, né, também sujar esse coto, né, caso ele fique para dentro da fralda, tá? Então é indicado, né, ele ficar por cima da fralda, mas antes de vestir a roupa nesse RN, ter cuidado, no caso, para poder esperar secar, tá? Outra coisa que a gente vê no alojamento conjunto é com relação à questão dos reflexos primitivos. Os reflexos primitivos, a gente tenta avaliar o bem-estar do RN, né, de duas formas. Avaliar com relação à parte de força muscular e analisar, né, avaliar com relação à parte neurológica. Esses reflexos são alguns reflexos involuntários que são realizados no nosso organismo, né? Alguns deles existem até na fase adulta, né? Com o objetivo de avaliar o que eu falei, essas duas estruturas, a parte muscular e a parte neurológica, tá? O reflexo mais comum que a gente conhece é o reflexo de Moro, que ele também é conhecido como reflexo paraquedas, né, ou até mesmo, né, o reflexo do susto, né, onde a gente vai ver, né, como está na imagem, né, esse RN ele é colocado, né, no berço, né, o médico ou o profissional de saúde que vai fazer, né, o procedimento vai segurar os dedos dessa criança, levantar um pouquinho essa criança e soltar. E aí a gente vai ver que essa criança, né, ela vai abrir os braços e as pernas como se tentasse segurar em alguma coisa, né? A gente vai ver que a partir, né, de certo mês, que no caso seria o sexto mês de vida, esse reflexo ele começa a sumir, né? Mas o correto, né, nos primeiros 6 meses é que aconteça isso, né? Além disso, a gente tem outro reflexo que é chamado de reflexo da marcha, né? Onde a gente vai ver as estruturas musculares dos membros inferiores desse RN. Ou seja, a gente vai apoiá-lo, ele numa superfície, né, horizontal, né? E apoiando ele, a gente vai ver que ele vai dar passos, né? Que a gente conhece como marcha. Também tende a aparecer, né, com os 6 meses.
Outro reflexo é o reflexo da sucção, né? O reflexo da sucção, gente, a gente vai conseguir avaliar muito bem ele no processo alimentar. Antes do processo de sucção do reflexo, né, a gente tem um outro reflexo, que é conhecido como o reflexo da busca. Se vocês perceberem, né, esses dois reflexos dão para ser avaliados logo no processo alimentar, onde a gente vai ver, né, que se a gente o da busca em si, a gente vai colocar algo ao lado do lábio desse RN e logicamente ele vai virar, né, para onde está sendo realizado esse estímulo. E a partir do momento em que ele percebe, né, que através do reflexo da busca, né, que é feita, né, que é feita o estímulo, né, ele vai virar para o estímulo, rapidamente ele vai para o outro reflexo, que ele seria o reflexo da sucção, ou seja, ele vai sugar, né, a mama ou o que está sendo, né, estimulado ao lado, né, dos lábios deles. Outro reflexo, né, é o reflexo de Babinski, né, que é feito, né, na porção lateral, né, do pé, onde esse RN desencadeia a extensão, né, dos dedos, normalmente a partir, né, do 13º mês para acontecer ao contrário, a flexão, né? Então a gente tem que o reflexo de Babinski também, né, em alguns a partir do 13º mês, né, deve-se acontecer a flexão, e caso não aconteça, a gente vai ver que pode acontecer que essa pessoa esteja com um distúrbio neurológico causado normalmente por um trauma, né? Que é o que a gente conhece como decorticação. Outro reflexo é o reflexo de preensão, né? Onde esse RN ele vai a gente vai colocar, né, no meio da mão ou no meio do pé, né, esse algo, né, ou o dedo ou algum instrumento que venha fazer um estímulo, e aí rapidamente, como forma involuntária, esse RN ele vai fechar, né, essas mãos, né, como está na imagem aqui, ou na verdade vai fazer flexão com os dedos dos pés, tentando fazer a mesma coisa do que está acontecendo com a mão, né, mas no caso dos pés não vai acontecer. E por fim, né, existe o reflexo tono cervical, onde a gente vai colocar a criança de lado, né, ou do lado direito ou do lado esquerdo. E aí, consequentemente, essa cabeça dessa criança vai seguir o corpo automaticamente, né? Ou seja, a gente vai virar somente o tronco dessa criança e automaticamente ele vai virar a cabeça também, né? Existem outros, gente, reflexos que não estão listados aqui, mas o importante vocês entenderem é que os reflexos eles têm como verdadeiras funções avaliar nessa parte neurológica e parte muscular se elas estão, né, funcionando, vamos dizer assim, né, se estão em perfeitos estados e se elas estão sendo, né, interligadas, né? Porque não adianta os dois estarem funcionando, né? A parte muscular e a parte neurológica, e elas não estejam interligadas, porque basicamente o que vai comandar a questão da força muscular seria a parte neurológica, tá? Então é isso. Eu queria avisar, né, que essa é a última matéria, né? Então a gente vai ter, eu vou estar enviando juntamente com esse vídeo, né, uma atividade para vocês fazerem que seria, né, no caso, como um processo avaliativo, né, e esse processo avaliativo substituiria, no caso, a prova, né, decorrente de tudo o que está acontecendo no presente momento, né, que todos sabem, né, decorrente do Covid-19, a gente vai ter como processo avaliativo somente duas avaliações, que seria o teste que vocês já fizeram e no caso essa atividade, tá? E aí eu peço para que você, né, caso, né, alguém, né, se sinta
prejudicado, a gente pode, né, conversar sobre uma possível terceira avaliação, que seria os trabalhos que vocês deveriam estar sendo desenvolvidos, tá? Mas pelos cálculos, né, eu acredito que a atividade mais o teste, né, e sendo divididos por dois, né, tendo em vista que vocês vão fazer essa atividade com consulta, vai ajudar a vocês bastante com relação à questão das notas, né? Eu vou estar enviando então hoje, né, essa atividade, e aí vocês têm o decorrer da semana para me entregar até na segunda-feira, né, até às 18 horas. E aí eu vou estar corrigindo essas atividades, né, passando as notas, né, e as médias para vocês. E aí, caso alguém não atinja, a gente vai fazer o processo, né, de recuperação, que também vai ser uma atividade para vocês poderem responder.